Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar mais uma olhadinha no céu da semana. E essa semana tem muita coisa acontecendo, muitas energias, muitos planetas estão conversando no céu e esses planetas estão conversando de forma fluídica, ou seja, estão conversando de uma forma benéfica, mas porém, todavia, os planetas estão conversando com energias e planetas que estão vinculados com transformação, que estão vinculados com desapego, que estão associados com a profundidade dos nossos sentimentos. É uma semana de muito sentimento, mas também uma semana de muita compreensão de todos esses nossos sentimentos. É uma semana incrível. A gente teve a lua nova no signo de Virgem ali no domingo. Hoje, segunda-feira, essa lua já está começando a crescer. Ali na terça-feira, quarta-feira, essa lua já vai começar a ficar visível no céu. E é quando a gente começa a agir perante essa energia que está se abrindo aí no signo de Virgem para gente. O signo de Virgem é um signo muito alquimista, é um signo de muito aperfeiçoamento, de melhoramento, é onde a gente consegue consertar as falhas, os erros, a gente consegue colocar as coisas em ordem, a gente consegue compreender e facilitar as coisas, colocar a nossa vida de uma forma prática, simples. Então a gente está com essa energia fluindo aí. Só que já no início dessa semana, o planeta Marte vai entrar ali, olha, em Aquário, vai retornar ao signo de Aquário. E esse Marte, ele está tenso no céu. É o que está se comunicando de forma mais desafiadora com os outros planetas. Então, o que é Marte? Marte tem a ver com atitude, com ação, tem a ver com o direcionamento da nossa vida. E esse Marte, ele esteve retrógrado, então ele está passando pela área de sombra dele e agora ele está fazendo aquele checkzinho que eu falei para vocês, onde ele precisa consertar, né, as coisas. Então a gente está numa energia de conserto, numa energia de ajuste, de aperfeiçoamento, de lapidação que é de Virgem. Junto com esse Marte também passando pela área de sombra e redirecionando e ajustando as coisas para a direção que tem que ir, para as escolhas que a gente tem que tomar. E essas escolhas estão relacionadas aqui. Agora que esse Marte entrou no signo de Aquário, significa que a gente está redirecionando as nossas vontades, os nossos desejos em relação à sociedade, em relação ao coletivo, em relação à nossa relação com o mundo, com os amigos, com os colegas de trabalho, com as pessoas que rodeiam a gente, com a nossa comunidade, com as nossas tribos. Então a gente ainda está naquele caminho em que a gente está se encontrando, a gente está colocando a nossa bússola na direção certa para a gente seguir um caminho reto e direto, já quando esse Marte sair da área de sombra dele. E o interessante é que junto com tudo isso, a gente também tem planetas importantes como Júpiter, Saturno, Urano, batendo um papo no céu de forma muito harmônica e também buscando, de certa forma, um equilíbrio. É importante dizer que essa semana a gente está com a energia do número 2 muito forte. O que é o número 2? O número 2 ele está associado de alguma forma com Urano, com esse planeta aqui. Porque dentro da árvore da vida, para quem tem um pouquinho de conhecimento da Kabbalah, a Sefirá relacionada ao número 2 tem associação com Urano. E Urano nessa Sefirá significa múltiplas escolhas. A gente tem oportunidades infinitas. A gente só precisa entender, compreender, intuir, ter aquele insight para saber qual a direção ir, que é Saturno. E Saturno tem a ver com Binah, que é o número 3 dentro da árvore da vida. Então a gente está com essa energia de número 2, ou seja, a gente está com o mundo à nossa frente aberto, a gente está com a possibilidade de olhar além das nossas fronteiras, olhar além dos nossos limites, olhar além daquilo que foi imposto, que foi colocado, além daquilo que fala do nosso passado, das restrições, das ideias que foram impostas para a gente. De repente a gente tem a oportunidade de ampliar isso, de mudar, de transformar os nossos valores, porque a Vênus entrou em Escorpião. E quando a Vênus entra em Escorpião, a gente tem a oportunidade
de realmente transformar, de realmente diluir as coisas, os sentimentos, os nossos apegos, ou seja, sabe aquelas coisas que a gente mantém, que a gente tem guardado, sabe aquele seu armário onde tem um monte de roupa, um monte de sapato, um monte de bugiganga, que você tem guardado que você não sabe nem para que serve. Quando essa Vênus entra nessa energia escorpiana, a gente tem aquela sensação de que não é necessário guardar isso, não é necessário reter essas coisas com a gente. É uma energia em que essa Vênus, ela se liberta, ela aceita, ela começa a entender que é importante deixar ir, que aquelas coisas não têm valor, que aquilo ali está ocupando um espaço importante. Essa é a Vênus no signo de Escorpião, que é justamente o signo oposto e complementar da própria Vênus, que é Touro. Vênus rege Touro. E essa oposição de Urano para Vênus no signo de Escorpião, eu acho que vocês já cansaram de ouvir isso, mas Urano é um planeta de reforma, é um planeta de reciclagem, é um planeta que não tem apegos, que corta, que pega a tesoura e vai cortando os vínculos afetivos, principalmente, das coisas. Então, quando essa Vênus entra aqui, olha, nessa oposição com Urano essa semana, a gente está tendo uma ajuda, um auxílio incrível para simplesmente romper, cortar essas coisas. Pode ser difícil? Pode ser difícil. Algumas pessoas têm dificuldade de deixar ir, de se desfazer de coisas que estão ocupando o espaço, coisas, situações, pessoas às vezes, né? Algumas pessoas têm essa dificuldade, mas essa oposição está de certa forma puxando a corda no nosso pescoço, dizendo: olha, faz alguma coisa, mude alguma coisa na sua vida. E esse sentimento, ele pode vir essa semana principalmente de forma súbita. Então, sabe aquele sentimento, aquele pensamento que vem rapidinho na nossa cabeça e a gente fala assim: nossa, eu acho que vou fazer uma limpa no meu armário? E aí vem aquela sensação de: nossa, eu quero fazer isso. Se você demorar muito, aquela sensação passa e você deixa a oportunidade passar. Então, essa semana isso pode acontecer bastante. Esse Urano, ele vai de alguma forma instigar a gente a mudar, a reciclar, a se desapegar mesmo, né? Tá bem interessante esse aspecto. É um aspecto de desafio que está formando aqui, olha, um grande quadrado no céu. Conversando com os nodos lunares, sim. O eixo nodal sul, ele está em Aquário. E o regente de Aquário, o dispositor desse eixo nodal sul, é o próprio Urano. Então, a própria vida está despertando a nossa consciência social, coletiva, para aquilo que a gente precisa se desapegar, né? Então, também tem uma questão muito mais de consciência social relacionada a tudo isso. Agora, essa Vênus também fala, obviamente, de relacionamentos, de amores. Teve uma pessoa que fez um comentário, agora eu não estou lembrando o nome da pessoa, mas ela perguntou se essa Vênus, conversando com Urano retrógrado ali, poderia simbolizar pessoas do passado voltando. E sim, com certeza, tanto por Saturno, Saturno tem a ver com ajustes do passado que a gente precisa fazer no presente. E Urano, estando retrógrado, pode ser que algumas pessoas do passado retornem para que feche algum ciclo que foi interrompido subitamente, que teve algum problema lá atrás, que surpreendeu todo mundo, ou alguma histeria, ou alguma coisa que causou um rompimento súbito, de repente pode voltar nesse período aí, durante essa semana passada, essa semana e a próxima semana. Pode ser que essa energia aí traga pessoas do passado, sim, mas não precisa ser unicamente relacionado a pessoas que a gente teve alguma relação afetiva. Pode ser relação comercial, relação familiar, relação de coleguismo, de escola, faculdade, qualquer tipo de relação pode retornar de um passado para ser colocado ou ser ajustado alguma coisa ou revisto alguma coisa, para quem sabe quando Urano estiver direto e essa Vênus conversar de uma outra forma, em um aspecto aberto como trígono, por exemplo, e ali ajustar por definitivo as questões, tá? Então, sim, existe essa possibilidade. E, obviamente, mais uma vez, essa Vênus conversando aqui com Urano,
e essa semana em um aspecto exato, isso pode sim simbolizar mudanças repentinas em relacionamentos, rompimentos repentinos em relacionamentos. E é interessante dizer que essa Vênus, ela está conversando com os nodos lunares. Eu já falei isso em outros vídeos. Quando os nodos lunares eles estão conversando com os planetas, simboliza que existe uma probabilidade de ser alguma coisa que está, podemos assim dizer, destinada a acontecer. Ela simplesmente acontece, não tem o que fazer. Bom, mas além desses aspectos desafiadores, a partir de terça-feira a gente vai ter esses aspectos aqui, olha, que são aspectos bem tranquilos, né, bem benéficos. Esses aspectos vão ganhar força. Ou seja, ali na terça-feira, o Sol vai conversar de forma harmônica com Júpiter. Eles vão fazer o aspecto exato no grau 18 ali, tá bom? Na terça-feira. Esse mapa aqui tá para quarta-feira. Eu sempre coloco o meio da semana como um mapa exemplo aqui pra gente utilizar. Mas na terça-feira, o Sol a 18 graus vai fazer um aspecto de sextil para Júpiter. E esse Sol que trouxe a lunação aí junto com a Lua de Virgem, conversando com Júpiter em Escorpião. Uau, que coisa linda! Esse aspecto, ele é um aspecto de alta, profunda transformação. É um aspecto que pode facilitar muito as nossas estratégias, organizar as nossas estratégias. O signo de Escorpião é um signo altamente estrategista, é um signo que é regido por Marte, e esse Marte nessa energia escorpiana, ele usa a sua percepção, ele usa a sua intuição, ele usa a sua capacidade, a sua visão de raio-x, meio que escondido, para traçar estratégias para surpreender o inimigo ou para alcançar o seu objetivo, enquanto Marte para Áries, ele age de forma clara, aberta, é aquele soldado de frente na linha de batalha que diz assim, vem que eu tô pronto aqui para lutar com você. E um Marte relacionado a Áries, geralmente os seus atos são muito previsíveis, porque tudo fica escancarado. Em Escorpião não. Então imagine, a energia de Escorpião é uma energia que traça estratégias maravilhosas, que tem planos, que tem formas de chegar ao seu objetivo e à sua meta. E aí a gente tem esse Sol conversando com Júpiter nessa energia escorpiana. E o Sol está em Virgem, e Virgem também é um signo de estratégia através da sua inteligência e da sua organização, da capacidade de destrinchar, de tirar e desmontar tudo, analisar os pequenos detalhes, perceber esses pequenos detalhes e remontar isso, sabendo exatamente o que precisa ser feito, como tudo funciona no microsistema. Então, como a gente pode projetar isso para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia? Essa semana, a gente tem a possibilidade de traçar estratégias super bacanas para os nossos projetos, para as nossas relações, para as nossas amizades, para o nosso trabalho, para algum plano a longo prazo que a gente tenha. Saturno está conversando aqui. Saturno está, de alguma forma, conversando com todas essas energias que estão auxiliando de alguma forma essa nossa caminhada. Então, se a gente tem projetos a longo prazo, a gente está com a possibilidade de traçar estratégias muito bacanas para isso. Mas além dessa parte prática e essa parte mundana de trabalho, das nossas obrigações diárias, dos nossos deveres de servir, de ajudar a sociedade, de fazer parte desse sistema, que também é uma coisa de Virgem ali, além dessa parte mais prática, a gente também está com a possibilidade de trazer mudanças e transformações para as nossas questões íntimas. Ou seja, se a gente quiser olhar, perceber, entender, destrinchar os nossos sentimentos, os nossos traumas, os nossos medos, os assuntos que trouxeram fobias pra gente. Sabe quando a gente tem aquela possibilidade de realmente olhar para as nossas sombras e de alguma forma traçar estratégias para poder encarar essas sombras de frente, os nossos medos, e isso também está relacionado à nossa sexualidade, porque de alguma forma Marte e Vênus estão conversando ali, e Marte e Vênus falam muito dessa energia feminina e masculina e também da sexualidade. Então, se a gente tem questões, traumas, medos relacionados à nossa intimidade, à nossa sexualidade ou qualquer coisa em relação a isso, essa energia
está ajudando demais a gente a traçar estratégias, a ver o que precisa ser ajeitado, a perceber o que precisa ser trabalhado e a mudar principalmente crenças. Eu tenho falado bastante para vocês a respeito de crenças. Júpiter tem a ver também, é um planeta que tem a ver com crenças. É a mente ampliada em um campo consciente de um aglomerado de pensamentos que a gente coloca dentro dele. Então imagina um pote enorme, uma biblioteca enorme de informações onde tudo que a gente recebeu desde a nossa infância, desde o nosso nascimento, está dentro desse Júpiter. E dali a gente desenvolve as nossas crenças. Então a gente está com a oportunidade também essa semana de mais uma vez trabalhar, traçar estratégias para resolver crenças, para perceber coisas que podem estar nos prejudicando. Se a gente estiver preparado para olhar para os nossos monstros essa semana, o que eu posso dizer para vocês é que esses aspectos positivos que estão ocorrendo essa semana com esses planetas aqui, pode super beneficiar o nosso trabalho de reforma íntima. Reforma íntima. A gente pode reformar o nosso íntimo. Se a gente quiser, óbvio, né? Se a gente está preparado para isso, se a gente está afim de fazer isso, as energias do céu estão auxiliando, facilitando, trazendo ferramentas para a gente poder utilizar de forma consciente, de forma prática e inteligente para trabalhar essas questões íntimas. Se a gente não quiser, se a gente não está disposto e se a gente acha que não está pronto para fazer, a oportunidade vai passar e outras vão surgir, mas a escolha é nossa, né? E um outro ponto que é importante é que essa semana a gente vai ter essa conjunção de Júpiter, Vênus e Lua. A Lua, lembra que eu falei para vocês que toda vez que a Lua passa pelo signo de Escorpião, a gente está tendo uma configuração bem bacana. Essa Lua está super ajudando a gente nessa transformação interior da nossa intimidade, a olhar para as nossas sombras. Então, dessa vez, os 3 benéficos estão dentro de Escorpião. Então, essa semana está incrível para a gente trabalhar realmente a nossa intimidade, olhar para as nossas sombras. Se vocês puderem, deem uma olhada no vídeo que eu falei sobre Júpiter em Escorpião. A entrada de Júpiter em Escorpião, vou deixar no izinho aqui em cima para vocês irem lá e relembrar do que foi falado quando Júpiter entrou em Escorpião. Pode ser que esse vídeo de Júpiter em Escorpião ajude a gente a entender o que a gente pode transformar, como que a gente pode trabalhar essas energias com esses 3 planetas benéficos. Os 3 planetas benéficos do zodíaco estão dentro dessa energia escorpiana. Se vocês quiserem, assistam, leiam, vejam tudo a respeito de Escorpião e vejam o que vocês podem transformar nessa energia. Lembrando que Urano está ali do outro lado, numa energia de oposto e complementar, conversando com a Vênus, mostrando que a gente tem a oportunidade incrível de reciclar essa energia, de transformar essa energia e junto com a energia virginiana, a gente reorganizar, a gente reestruturar com Saturno ali em Capricórnio também. E isso serve para nossas questões íntimas, isso serve para o nosso lado financeiro. Se vocês têm problemas com o lado financeiro também, pode ser um momento bom com a Vênus também fala de dinheiro. Então, se vocês têm dívidas enormes, se vocês têm projetos grandes que precisam de empréstimos de banco e coisas do tipo, também pode ser organizado, pode ser visto aí com todos esses aspectos. Além da questão do dinheiro, pode estar relacionado muito fortemente com os relacionamentos também, né? Com todo tipo de relacionamento que a gente tem. Pode ser com questões familiares também essa semana, porque a Lua está entrando ali nessa energia e Lua fala do nosso passado, a Lua fala das nossas origens, a Lua fala do nosso lar, das lições que a gente teve na nossa primeira infância. Então a gente pode trabalhar muita coisa a respeito da nossa primeira infância também com a Lua transitando nessa energia. Ou seja, a gente está com essa oportunidade incrível de trabalhar todas as áreas da nossa vida em que mexe com a nossa intimidade, em que mexe com assuntos profundos e íntimos, tá bom? Então ali na terça-feira a gente vai ter esse aspecto de sextil exato ali de Sol e Júpiter. Aí esse mesmo Sol aqui vai fazer no mesmo dia ali um
trígono perfeito ali para Plutão, também retrógrado, ou seja, revendo, transformando o que precisa ser transformado, isso tudo na terça-feira. Na quarta-feira, esse Júpiter vai fazer um aspecto exato aqui para Plutão também, só que de sextil. E nesse mesmo dia, na quarta-feira, Vênus vai fazer essa oposição exata aqui para Urano. Imagina, tudo junto, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E ali na quinta-feira, essa mesma Vênus vai fazer esse aspecto aqui de sextil exato para Saturno. Uau, né? Então, a gente está com a possibilidade realmente de ajustar as coisas e reestruturar essas coisas que a gente está diluindo, que a gente está se desapegando, para abrir espaço para novas coisas entrarem, para novas pessoas, para novas situações, para novos projetos. E esses projetos, aquilo que a gente fizer essa semana, aquilo que a gente trabalhar essa semana, esses assuntos podem perdurar por bastante tempo, porque a gente está falando de Saturno, conversando com essa Vênus, tá bom? E ainda ali no dia 13, na quinta-feira, esse Mercúrio vai fazer essa oposição exata a Netuno, que foi aquilo que eu falei para vocês no vídeo da lunação de Virgem, tá bom? Então a gente tem essa semana também a oportunidade de perceber o outro lado da vida, de trazer para nossa consciência os valores tanto cotidianos desse sistema que a gente está inserido, que às vezes engole a gente, e a gente tem a oportunidade de trazer para um equilíbrio o lado espiritual. Ou seja, durante uma meditação a gente tem a possibilidade de repente, perceber a energia que flui no nosso dia a dia e através da nossa imaginação, através dos nossos sentimentos, da nossa sensibilidade, a gente pode reestruturar, ressignificar toda essa energia que flui no nosso dia a dia e que às vezes nos cega, né? Muitas vezes a gente se envolve nessa energia e não percebe que outras coisas estão acontecendo num campo sutil. E essa oposição pode ajudar em relação a isso, tá bom? E ali no sábado, esse mesmo Mercúrio vai conversar de via aberta com Plutão também. Então a percepção dos nossos problemas, a nossa compreensão das questões que precisam ser transformadas intimamente pode passar por uma grande transformação, tá bom? E isso tá super fluídico essa semana. Transformações podem acontecer essa semana de forma livre, de via aberta. Então aproveitem essas energias. E ali no domingo, esse Mercúrio vai começar a conversar ali, olha, com Júpiter, mas aí eu vou deixar para a semana que vem para falar sobre esse aspecto aqui, tá bom? E para finalizar o mapa aqui, esse vídeo do céu da semana, o que a gente tem? A gente tem a Lua que está aqui no signo de Virgem, né? Ela começou ali na lunação, no domingo ali no signo de Virgem, na segunda-feira ela já entrou no signo de Libra e ela vai passar pelo signo de Libra, vai entrar no signo de Escorpião e vai finalizar a semana no signo de Sagitário. Então ela vai transitar por esses 4 signos aí. Então a Lua na segunda-feira ali, no dia 10, às 12 horas, ao meio-dia ali, 19 minutos, ela vai entrar no signo de Libra. E ela vai ficar aqui até o dia 12, quarta-feira, e às 15 horas e 15 minutos, essa Lua vai entrar no signo de Escorpião ali do dia 12, na quarta-feira. E ali na sexta-feira, no dia 14, essa Lua vai entrar no signo de Sagitário e só vai sair do signo de Sagitário na segunda-feira, tá bom? Da semana que vem. Então essa Lua está transitando por esses planetas mais uma vez da energia da lunação de Virgem. E mais uma vez essa Lua está entrando na energia ali de Escorpião, trazendo a possibilidade da gente mais uma vez trabalhar as nossas sombras, de rever os nossos medos, de trabalhar as nossas mágoas, de rever assuntos do passado, rever as nossas crenças, diluir isso, reformar essas questões, se desapegar de coisas que não trazem mais felicidade, equilíbrio, harmonia pra gente, que não traz mais nada de bom pra gente e simplesmente a gente conseguir com esse Urano ali do outro lado, se desfazer dessas coisas, doar, entregar, passar para quem realmente precisa dessas coisas, ou até mesmo entender um relacionamento, por exemplo, né, que a Vênus fala de relacionamento. Poxa, por que eu vou me manter presa a essa pessoa ou a esse relacionamento que não está mais me beneficiando, se essa pessoa ela pode encontrar uma outra pessoa e ser feliz e me libertar para que eu encontre uma outra pessoa e seja feliz? Tem o mesmo significado de se desapegar e ajudar socialmente
as tribos a encontrarem os seus pares aí, que realmente pode ser benéfico para outras pessoas. Então, às vezes, a gente se apega a um relacionamento também, a gente fica preso àquela pessoa e oportunidades acabam passando e a gente não vê, porque a gente está olhando para aquela pessoa ali, aquela pessoa que não está mais adicionando nada na nossa vida e, de repente, tem outras pessoas prontas, abertas para se relacionar com você e você não está vendo, porque você está preso, você está apegado, você está retendo uma coisa que não está servindo mais. Para a gente abrir espaço para outras pessoas entrarem, a gente precisa se desapegar. E aí é aquilo que eu falei também no outro vídeo da alunação, que é o sacrifício de Netuno, de peixes. Vale a pena, às vezes, a gente ter esse sentimento de nossa, você foi embora, que dor. Mas, dali a pouco, uma outra pessoa vem, preenche esse vazio e vai ter muito mais significado do que aquela que estava ali e que não era mais para estar ali. Então, é muito importante a gente entender esse trabalho de desapego, que é justamente essa energia escorpiana. E isso serve para os relacionamentos, para o trabalho, para as questões familiares, para crenças que estão aí dentro da gente há muito tempo, limitando a gente, colocando a gente para baixo, destruindo o nosso brilho interior, ou seja, é muito importante a gente aprender o valor próprio. Essa é uma semana também de muita consciência do nosso valor próprio. Vale a pena a gente trabalhar, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Lembrando que essa tabela aqui eu vou disponibilizar para vocês lá no Instagram do Encontros Astrológicos, que é @Encontros Astrológicos, tá bom? E tem Encontros Astrológicos também no Facebook, na fanpage do Facebook e também no Twitter, tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha, que ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. Caso você não seja inscrito no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só você clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte dos nossos encontros aqui, tá bom? Uma ótima semana para todos e nos vemos então nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.